Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou falar sobre história. Eu espero que vocês abram o livro de vocês no capítulo 3 e vou falar um pouco sobre o tempo e sobre o calendário. A passagem do tempo e a invenção do calendário. Para que serve o tempo? Serve para contar a passagem dos momentos. O tempo histórico está relacionado às mudanças na sociedade. O tempo histórico. O tempo histórico tem como agentes os grupos humanos, os quais provocam as mudanças sociais, ao mesmo tempo em que são modificados por elas. O tempo histórico revela e esclarece o processo pelo qual passa a realidade em estudo. A contagem do tempo histórico. O modo de medir e dividir o tempo varia de acordo com a crença, a cultura, os costumes de cada povo. Por este motivo, no decorrer da história, foram elaborados inúmeros calendários. Então, assim, vocês têm que ter em mente que a história tem uma linha, é linear, é uma cronologia linear, que começa na pré-história, depois vai para a época antiga, depois medieval, depois moderna, até chegar no contemporâneo. Aí vocês me perguntam, professora, por que estudar história? A história é tão importante quanto a língua portuguesa, quanto a matemática. Por quê? A história, ela realmente estuda o tempo. Ela estuda o tempo decorrido, os fatos ocorridos. Ela estuda o passado, ela estuda o presente e ela estuda o futuro. Aí vocês me perguntam, professora, mas como assim a história, ela estuda o futuro? Por quê? Quando a disciplina história, quando o historiador, o papel do historiador, ele estuda os fatos ocorridos no passado, é para que esses mesmos erros, esses fatos como, por exemplo, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, para que não ocorram esses fatos no futuro, entendeu? E outra coisa também muito importante, a disciplina história, a história, ela é dividida entre outras disciplinas. É um processo que ocorre de interdisciplinaridade entre as disciplinas. Por quê? Ela tem ajuda da filosofia. O que significa filosofia? É estudo da sabedoria, né? Da antropologia, que é o estudo do homem, da arqueologia, que é o estudo dos bens materiais. Por que a história, ela ajuda muito a arqueologia e a arqueologia ajuda a história? Por que isso? Porque através da arqueologia, que o arqueólogo vai lá e procura os vestígios deixados por uma sociedade passada, por meio dessa cultura material é que nós temos acesso aos fatos históricos que ocorreram no passado. A história, então, também estuda o tempo. Aqui nós temos a linha do tempo histórica geral. No livro de vocês, ele aborda o calendário gregoriano. O calendário gregoriano é o que é usado até hoje, porque ele é a partir do nascimento de Jesus Cristo. Como, por exemplo, quando vier AC, significa que o fato ocorreu antes de Jesus Cristo. Quando é DC, é porque o fato ocorreu depois de Jesus Cristo, tá? Aqui tem a pré-história, como eu falei para vocês,